Bom, pessoal, então, nossa aula de hoje aqui a gente vai estudar a evolução temporal do oscilador harmônico, né, quântico, e você vai ver como o método algébrico dos operadores de escada, né, de aniquilação e de criação, como esse método aí é poderoso para estudar os estados, né, quânticos como função do tempo. Tá bom? Então, basicamente você tem o Hamiltoniano, que é P 2 sobre 2m mais 1 meio de m ômega 2 x2, né? E na aula passada a gente descobriu que esse Hamiltoniano ele pode ser fatorado, né? Da seguinte forma: h cortado ômega n mais 1 meio, tá bom? De tal forma que o n é o a da a, né? E que mais? Esse a adaga, né? A gente encontrou como sendo raiz de m ômega sobre 2 h cortado x mais i raiz de 2m ômega, aqui embaixo p, tá? E o a também sem ser o adaga, né? O hermitiano adjunto dele é x menos i raiz de 2 h cortado m ômega p, certo? Bom, uma coisa importante que a gente já vê de cara aqui é que da mesma forma que eu posso colocar o adaga e o a como função de x e p, eu posso fazer o contrário, né? Eu posso colocar o x como função de a e adaga, né? Então, se você inverter essas equações aqui, somar, né? Você pode somar ou subtrair, você vai encontrar que x é h cortado sobre 2 m ômega a mais adaga, e o p, certo? É raiz de m, h cortado ômega sobre 2, a menos a adaga sobre i. E aí você vai ver como é importante escrever os operadores x e p depois dessa forma aqui, né? Porque o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é aplicar dois métodos, né? Para se encontrar como que os estados quânticos evoluem no tempo, aqui no caso do oscilador. O primeiro método, né, é você simplesmente usar a equação de movimento de Heisenberg, né? A equação de movimento de Heisenberg, ela diz que a derivada temporal de um operador qualquer, O, em função do tempo, escrito obviamente na representação de Heisenberg, é 1 sobre i h cortado, comutador, né, do operador, a representação de Heisenberg, comutador com Hamiltoniano, tá bom? E daqui você resolve a equação de movimento. Isso aqui também você pode simplesmente fazer IH cortado, U, que é o operador de evolução temporal, e fazer o comutador do operador na representação de Schrödinger com o Hamiltoniano. Depois você pode simplesmente aplicar aí a transformação unitária equivalente, tá bom? Que a gente já mostrou por que isso aqui é verdade, porque basicamente o Hamiltoniano comuta com o operador de evolução temporal. Outra forma de você fazer isso aqui, né? Esse aqui seria um dos métodos. O segundo método é você realmente direto, né, aplicar que O na representação de Heisenberg como função do tempo, tá certo? É simplesmente o operador de evolução temporal, bom, vezes o operador na representação de Schrödinger e esse rapaz aqui, que é, obviamente, a exponencial de mais i h de t sobre h cortado, né? OS exponencial de menos i h cortado t. Você vai ver que o primeiro método, que é aplicando a equação de movimento de Heisenberg, ele é muito mais simples, ele conduz ao resultado final de forma muito mais simples. Esse daqui é um método um pouco mais bruto, né, que você vai ter que resolver essa, digamos, junção aqui de três operadores, né, que é o primeiro exponencial positivo, depois o próprio operador e a exponencial negativa, né, e tentar tirar daqui uma expressão para a evolução temporal dos operadores importantes aí. Bom, por que aqui é interessante? Né? Porque você pode pensar o seguinte: vamos aplicar, né, o caso ao primeiro método, né, fazer assim o primeiro método, o método 1, certo? Que é quando eu vou simplesmente atuar dx
H dt é 1 sobre I cortado. Esse rapaz aqui, x s h u. Bom? E o outro operação que a gente pode dizer é que dp h dt é 1 sobre I cortado. O ps, né, na representação de Schreier, H hamiltoniano e o operador de evolução temporal. Tá bom? O que a gente tira daqui? Né? Vamos começar com P, né? Talvez mais fácil de fazer. dp h dt, né, vai ficar 1 sobre H cortado. Esse rapaz aqui. E quem é que é o resultado do comutador de PS com H? Né? A gente já fez uma análise parecida com esse daqui, onde o nosso hamiltoniano, né, tinha energia cinética, mais um potencial que dependia só da posição. Bom, a gente já fez esse tipo de conta, certo? Se você lembrar, o comutador desse rapaz aqui com o hamiltoniano, quando ele tem um potencial que depende só, né, da posição, vai ficar menos I cortado, a derivada em relação a x, tá certo? De quem? Do próprio potencial, n ômega 2 x2 sobre 2, certo? Tudo bem? Então, quando você fizer essa operaçãozinha aqui, vai ficar menos I cortado com I cortado e m ômega, né? Vai cair um 2 aqui do x2, né? E o próprio operador de x na representação de Heisenberg. Então, cancela esse cara aqui com esse cara aqui. Você tem que o dp dt, né, fica sendo simplesmente dt fica sendo menos ômega x. Olha que interessante, né? Essa equação aqui, ela é uma equação que tem análogo clássico, né? Se você estiver lembrando bem aqui, você tem dois operadores escritos na representação de Heisenberg, né, mas que tem um análogo clássico. Né? O que é dp dt na mecânica clássica? É a força. Né? Então, na mecânica clássica, dp dt é a força externa, né, aplicada ao problema. Né? E o que é menos m ômega 2x? Né? Se você estiver lembrando, lá no problema lá do oscilador harmônico clássico, é kx. Certo? Então, basicamente, essa equação aí está em acordo com o que a gente observa classicamente. Né? Então, não é nenhuma novidade que, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, quando você tem um potencial que depende da posição, bom, você recupera grande parte das equações que são válidas para a mecânica clássica. Você obtém também para os operadores na representação de Heisenberg. Tá bom? Para o x, né, como é que fica essa brincadeira aqui? Então, fica dh dt menos i o comutador, né, de x e h. Então você vai ter que fazer o comutador de x e h. Né? Como x comuta com qualquer função de x, a gente não vai precisar se preocupar com o potencial do oscilador harmônico. A gente vai precisar se preocupar só com a energia cinética, tá certo? Então, você tem basicamente IH cortado, a derivada em relação ao momento, certo? Em relação ao momento aqui, de quem? De P2 sobre 2N, tá bom? Isso aqui vai ficar U. Então, quando você derivar aqui em relação ao momento, vai cair um 2, né, que vai cancelar com esse 2 aqui, sobra um 2N, esse H cortado vai embora com esse H cortado, e daqui a gente sai simplesmente com, vai ficar assim, IH cortado, 2 com 2N, E. Né? Ou seja, dx dt é P sobre N. O que não é nenhuma novidade também, porque a gente já tinha encontrado essas equações nas aulas anteriores. Você tem simplesmente aí uma equação de movimento para o operador x que tem análogo clássico também, que é a própria definição de momento. Né? Se lembrar da mecânica clássica, P é mv. Então você tem basicamente aqui a definição de momento, tá bom?
o problema se torna interessante agora, né? Lógico que do jeito que está aqui, né? O máximo que você pode fazer é juntar as duas equações e encontrar uma equação diferencial de segunda ordem para o x, né? Que você vai encontrar basicamente a equação do oscilador harmônico, né? Vamos ver aqui. Então, quando se deriva, mais uma vez, por exemplo, o x, na representação de Heisenberg, você vai ter a derivada, mais uma vez, do p dt, que a gente já encontrou que é quanto? Menos m ômega 2 x. Não é? Então, esse m cancela com m, você chega à conclusão, você tem, né, no final das contas, um dx dt2 mais ômega 2 x de Heisenberg igual a zero. Né? Olha aqui como é interessante, é um EDO do próprio oscilador harmônico. EDO do oscilador harmônico. Isso aqui as soluções você conhece, são soluções do tipo seno e cosseno. Mas eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por um caminho mais interessante. Qual é o caminho mais interessante? É quando a gente calcula, né, você vai ver que o resultado sai de forma direta, porque aqui, bom, aqui ainda vai ficar, parece meio abstrato você resolver um EDO com relação ao operador, né? Mas aqui ainda vai ficar um problema em aberto, porque você não sabe quanto é que é o x0, por exemplo, e o p0. Né? São coisas que a gente ainda vai ter que colocar nas equações, tá bom? Mas o problema se torna interessante e de solução até mais elegante, digamos assim, quando você calcula as equações de movimento de Heisenberg para os operadores de aniquilação e de criação. Né? Por exemplo, dA adaga dt, certo? É 1 sobre IH cortado A, né, com o hamiltoniano. Tá bom? Aí você diz, mas cadê os operadores, né, evolução temporal de um lado do outro? A gente pode colocar depois, né, que tem o U, né, da aqui sem problema nenhum. Tá bom? Aí vocês perguntam, como é que eu vou calcular então agora o comutador de A com H, se o H está em função de x e p? Aí é que está o detalhe, né? O H não precisa estar em função de x e p. A gente já encontrou que o H, que é o hamiltoniano, ele é fatorado. Tá bom? Ele é n mais 1/2. Certo? Então, essa equação aqui, ela vai ficar assim, ó. O IH cortado, comutador, né? De quem? De A, H cortado, N, mais H cortado sobre 2. Tá bom? O computador de um operador com uma constante é zero. Então a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Computador de A com N, bom, aí o computador de A com N a gente já viu também. A gente descobriu que era quanto? Era menos, era o próprio A, né, na verdade. Se você fizer o computador de N com A, dá A, né, e o computador de N com a adaga, né, vai dar menos a adaga, certo? Então, daqui a gente tira o seguinte, que derivada, né, aqui, desculpa, é o adaga, né? Então, adaga, o computador desse cara aqui com adaga é menos a adaga. Né? Então, dA da H dt é 1 sobre IH cortado ômega, comutador de adaga com N. Então, aqui cancela esse H cortado, vai ficar menos I cortado com menos aqui. Então, na representação de Heisenberg, obviamente, né? Então, você vai ficar com a equação dA dt. Eu vou suprimir aqui os operadores, né? Evolução temporal, e você fica subentendido que é tudo na representação de Heisenberg. Então vai ficar I ômega A mais, olha como é interessante aqui, você fica com um EDO, mas em primeira ordem, tá certo? Qual é a solução aqui? Solução fácil, ó, exponencial, esse a gente já conhece. A0 é elevado ao quê? I ômega t.
Tudo bem? Essa aqui é a nossa solução. Bom, se fizer esse mesmo procedimento para dA dt, vai ficar 1 sobre E cortado, os operadores de evolução temporal, então aqui vai ficar A com H, mesma coisa, né? No final das contas você vai ficar com a equação fazendo o mesmo procedimento, sabendo que A, N é o próprio A, né? Vai ficar com a brincadeirinha de que dA dt é menos I ômega A. Ou seja, solução A t é igual a de zero é elevado a menos I ômega t. E daí? Né? Por que eu quero saber que se os operadores de aniquilação, né, e de criação, se eles dependem como essa fase aqui exponencial? Tem um pequeno detalhe aqui. Perceba que à medida que o operador, né, muda com o tempo, o fato dele mudar só a fase, né, significa que você pode aqui, de certa forma, né, verificar que em tempos posteriores, né, o seu valor esperado, né, vai ser constante. É importante destacar isso aqui primeiro, como a gente já fez várias vezes. Outra coisa importante, né, é que o x e o p, tá certo? Eles dependem de A e adaga. Então, eu já sei que se eu substituir x de t, né, na representação de Heisenberg por um A que dependa também do tempo, eu consigo encontrar a solução final direto, sem precisar fazer conta nenhuma, conta extra nenhuma. Eu já sei disso aqui, né? Então, de forma direta, tá bom? Eu já saio daqui dizendo que o x, por exemplo, é 2m ômega, tá certo? A0 é menos I ômega t mais a adaga 0 e ômega t. Não? Olha como é interessante. Eu já sei agora como é que é o operador x como função do tempo, só que agora ainda depende dessas grandezas aqui, ó, que eu ainda não consegui retirar daqui. O que eu quero no final das contas? Eu quero resolver os operadores x e p, né, como função das condições iniciais, sem precisar resolver esse ADO aqui. Tá bom? Mas é fácil resolver esse ADO. Tudo bem, mas é interessante você ver também, ó, que através dos operadores, né, de criação e aniquilação, eu tenho soluções para eles, como que eles dependem do tempo, né, e eles têm um significado físico, tá bom? A gente já viu que a atuação deles sobre os estados do oscilador harmônico pode levar a um estado excitado ou um estado mais abaixo, né? Se estiver no N, vai para N mais 1 quando atua o criação. Se estiver no N, vai para o N menos 1 quando estiver sobre se você atuar o operador aí de aniquilação, né? Então, eu já sei, eu já estou resolvendo aqui metade do caminho usando os operadores A, né? E o P, se você fizer essa mesma brincadeirinha, você vai cair na equação seguinte, ficar assim, ó, P, né, M, cortado o ômega sobre 2, né, aqui vai ficar A de T menos esse rapaz aqui, sobre I, né? Então você tem no final das contas, M, vai cortado o ômega sobre 2, tá bom? A0 é elevado a IT, mais a adaga 0 é elevado a I ômega t sobre I. Bom, e aí novamente fica dependente, né, desse rapaz aqui, né? Como é que a gente pode solucionar e encontrar quem é o A0, né, o A0 e o A de T0, né? No lugar da gente usar essa equação aqui, de novo, a gente vai usar o contrário dela, ou seja, a
gente vai usar como que o A é escrito em termos de x e p, como que o A da água é escrito em termos de x e p. Aí você vai conseguir descobrir isso aqui em termos de x, né? Então, vamos lá. Então, ó, A0, como é que fica? Fica sendo raiz de m ômega sobre 2h x0, tá bom? Mais i 2h m ômega p0. x0 e p0 é o operador de Heisenberg inicial, que é igual aos operadores de Schrödinger, tá bom? O Schrödinger não depende do tempo. E o A da água é m2 x0 menos i 2h m ômega p0. Se você substituir isso aqui agora naquela equação anterior que a gente tinha, o que vai acontecer? Você vai chegar à conclusão de que x de t, né, vai ficar 1 meio de x0, aí e elevado a menos i ômega t mais e elevado a i ômega t, né, depois que você substitui, mais i sobre 2 m ômega p0, tá bom? E elevado a menos i ômega t menos e elevado a i ômega t. Ou seja, x de t, olha como fica interessante, vai ficar x0 cosseno de ômega t mais p0 m de ômega t seno de ômega t. Olha como interessante isso aqui. Ou seja, os operadores na x, né, ele obedece exatamente às equações clássicas para o oscilador, para qualquer que sejam as condições iniciais, né? Se você lembrar bem, ó, se você não tiver velocidade inicial no sistema massa-mola, mas se você tiver amplitude inicial, né, a posição da massa, né, no sistema massa-mola, ela oscila com um cosseno, aqui. Né? Compensação, se você não tiver amplitude inicial, se aqui for zero, mas você tiver uma velocidade inicial, ou seja, se você der um peteleco aqui no oscilador, né, ele vai oscilar com um seno de ômega t, tá bom? Então essas duas funções elas vão conseguir abraçar, né, de certa forma, as duas condições iniciais que você pode ter, tá bom? Se você fizer essa mesma brincadeira com o P de T, né, substituir aqui o A0, né, o A da H0 e o A da água, né, você vai ficar com a equação, seguinte equação, P0 sobre 2 elevado a menos i ômega t mais elevado a i ômega t, bom? Mais m ômega sobre 2i x0 elevado a menos i ômega t menos elevado a i ômega t. Que, quando você ajeitar tudo aí, vai ficar i de t, p0 cosseno de ômega t, olha como é interessante também, menos m ômega x0 seno de ômega t. Tá vendo? Mesma equação. É equação diferente, mas também equação clássica. Tá bom? Então você percebe que a evolução do oscilador harmônico, né, só no tempo, os operadores, tá bom? Eles obedecem às equações clássicas de movimento. Entretanto, isso não significa dizer que os valores que você pode vir a ter, né, deles, né, na média, não significa dizer que eles vão oscilar com o tempo. Porque se você for calcular o valor esperado de x de t no estado n qualquer, né, você vai encontrar zero. Né, ou seja, o valor esperado é zero. Por quê? Porque o valor esperado de qualquer x em zero e p para o oscilador, tá bom? Tudo zero. Né?
Isso aqui significa que o valor médio da posição da partícula no oscilador é zero. Isso aqui significa que o valor médio da velocidade da partícula no oscilador é zero. Então, os valores esperados, por outro lado, dos operadores, ou seja, o valor esperado do operador x de t, estado n é zero. Mesmo que ele oscile com o tempo. Então, isso não significa dizer que a partícula está se movimentando juntamente com o oscilador, ela está indo e voltando, não, tá bom? Porque o seu valor esperado, que é de fato o que você vai medir, é o valor esperado, é o que você vai medir depois de uma série de diversas medidas que você fizer no seu problema, o valor médio, tá bom? Você vai encontrar como sendo zero. E para P também, mesma coisa. Bom, isso aqui vai dar zero. Certo? Para que você possa produzir no oscilador harmônico, no oscilador harmônico você tem o seguinte potencial. Aqui escrito assim. Você tem uma parábola aqui. Para que você possa encontrar um pacote de onda que realmente o seu valor esperado venha a oscilar, bom, o seu valor esperado aqui desse pacote de onda possa ir e voltar, digamos que se você quiser realmente que o valor esperado de um operador ele oscile com uma função do tipo cosseno, por exemplo, você vai ter que procurar um estado quântico que é conhecido como estado coerente. Esse lambda aqui, esse estado quântico aqui, é um estado coerente, tá bom? Ele precisa ser uma superposição dos estados estacionários e não um dos estados estacionários. Se você tiver somente um dos estados estacionários, ele não oscila, tá bom? O valor esperado é zero. Agora, se você tiver uma superposição de estados estacionários, aí você já tem oscilação, o chamado. E se você tiver esse estado coerente, a oscilação é perfeita, o sistema vai e volta de forma perfeita. Mais na frente a gente pode estudar os estados coerentes, os chamados estados de Glauber, também conhecido como estados de Glauber, que são os estados coerentes. Eles realmente oscilam, mas os estados estacionários do oscilador não. Esses cats N aqui, eles não oscilam. Somente o cat lambda aqui, que a gente pode estudar posteriormente, ele oscila de fato, juntamente com o potencial do oscilador, certo? Então, vamos tentar ver agora o método 2, que é o método usando de forma bruta o operador evolução temporal. Bom, no método 2, o que a gente vai fazer é basicamente aplicar o operador evolução temporal, dessa forma aqui, fazendo uma transformação unitária, E o que você vai ter que calcular, no final das contas, é esse produto aqui de três operadores, um exponencial com hamiltoniano, o operador x e o outro exponencial com hamiltoniano, tá bom? Para resolver isso daí, a gente vai usar um lema na matemática, que é o lema de Baker, semelhante àquela expressãozinha que a gente já tinha feito nas aulas anteriores, é o lema de Baker-Hausdorff. O que é isso? Diz o seguinte, se você quiser calcular e elevado a lambda b a e elevado a menos i lambda, ou mais, que por exemplo, que é negativo, que é negativo esse aqui. Então, se você quiser calcular e elevado a menos i lambda b, juntamente com esse operador, tá bom? E b hermitiano e lambda real, bom, o lema de Baker-Hausdorff, dá para provar isso daí, não é tão difícil assim, dá para mostrar aí como exercício aí depois, essa expressãozinha aí, isso aqui vai ser igual a mais i lambda, comutador de bi com a, mais i lambda quadrado sobre 2 fatorial, comutador de b, comutador de b com a, bom, mais i lambda ao cubo sobre 3 fatorial, e assim vai, b, comutador de b
comutador de B com A. Então você tem aqui 3 comutadores, um dentro do outro e aí sucessivamente. Isso aqui é chamado de lema de Baker-Hausdorff. Né? Então, no nosso caso, o que a gente precisa calcular aí, na verdade, né, é as expressões, por exemplo, de como esse B aqui para a gente é o hamiltoniano, né, e esse lambda é o I, quer dizer, o lambda é T sobre H, tá bom? Como é que vai ficar aqui então para o nosso caso? Você tem o seguinte, que o x de Heisenberg, né, vai ficar o operador x, na representação de Schrödinger, que é aquele lá, x de 0, mais I lambda, então é T sobre H, comutador de H com x, bom, mais I lambda, então é T sobre H ao quadrado, sobre 2 fatorial, comutador de H com comutador de H com x, certo? E assim sucessivamente. Bom, para o operador P, mesma coisa. Isso aqui vai ficar P0 mais I de T sobre H cortado, comutador de H com P, IT sobre H cortado ao quadrado, tá bom? Comutador de P e assim sucessivamente, certo? Então o que você precisa calcular, na verdade, é o comutador de H com X, comutador de H com X com comutador de X e assim sucessivamente. Onde o H, a gente já fez esse comutador no problema anterior, né? Por exemplo, o H, né, P2 sobre 2M, mais 1 meio de M ômega x2, tá bom? Então, se você fizer essa continha aí, o comutador de H com x, certo? É simplesmente menos I, H cortado, P sobre M. Né? Comutador de H com P, bom, vai ser I, H cortado, M ômega x, certo? E se você continuar agora calculando o comutador do computador, né, o computador do computador, o que é que você vai ter? Você vai ter que o comutador do computador de H com x, né, você vai encontrar H cortado ao quadrado, ômega x, certo? E o comutador do computador de P, importante que você faça esse exercício aí. H cortado, ômega 2, P. Tá certo? E assim vai. Né? Em princípio, você deveria calcular todos os termos. Né? O terceiro aqui, né? Que é justamente esse rapaz aqui, o quarto, o quinto. É infinito. Né? São infinitos comutadores aí que você tem que calcular. Né? Mas dá para a gente perceber o seguinte. Vamos começar a substituir o x aqui. Certo? Se eu começar a substituir o x, ó, como é que fica? Vamos ver que vai ficar algo parecido, mais familiar. Vai ficar assim, x mais I T sobre H cortada. Aí quem é o computador? Né? É menos IH cortado P sobre N. Certo? Mais IT ao quadrado sobre 2 fatorial. Computador do computador de x. Então vai ficar H cortado ômega x. Certo? E assim, né? Se fizer com 3, por exemplo, vai ficar assim, ó. IT H cortado ao cubo, 3 fatorial, né? Aí vai vir aqui um H cortado ao quadrado, menos I ômega P sobre M. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, essa brincadeira aí, se você ajeitar, ó, por exemplo, H cortado aqui, vou fazer com calma aqui essa parte aqui. Vai ficar assim, ó, corta esse H com esse H, tá bom? Corta esse H ao quadrado com esse H ao quadrado que tem aqui dentro. Então perceba que as constantes de Planck, elas vão embora. Certo? Então, o que fica? O que sobra? Sobra assim, ó, x igual a x0 mais P
T sobre M. Olha como é interessante. Aqui vai sobrar só menos, né? Que vai vir um I ao quadrado aqui, então vai ficar menos ômega 2T sobre 2 fatorial de x. Bom, e aqui vai ficar menos ômega ao quadrado T ao cubo, tá certo? Aqui vai ficar ao quadrado, desculpa, aqui ao cubo, sobre 3 fatorial P sobre M, tá certo? Mais pontinhos, né? Pode não parecer que tenha nada a ver aqui, né? Mas você observa o seguinte: se você colocar em evidência os que tem x, né? Vou fazer aqui no cantinho aqui, x de t igual a x0, aí vai ficar assim. Vou fazer aqui 1 menos ômega 2t sobre 2 fatorial, pontinho. E os que tem o p, por exemplo, p sobre m ômega, vai ficar assim, ó, ômega t menos ômega 3t ao cubo sobre 3 fatorial, pontinho. Tá bom? Essa expressão que está aqui dentro desse parênteses, desse colchete, né? E essa expressão que está aqui dentro desse colchete são justamente, respectivamente, o cosseno de ômega t e aqui o seno de ômega t na expansão de Taylor deles, né? Ou seja, aqui é uma função par, então você vai ter só as potências pares, aqui só as potências ímpares. É a expressão do cosseno e do seno, tá bom? Então esse rapaz aqui, ele é o cosseno, que vai sair um cosseno. Essa expressão toda aqui sai um cosseno de ômega t, e essa expressão toda aqui vai sair um seno de ômega t, tá bom? Então vamos passar aqui para outra folha. Então finalmente aqui, ó, você vai ter o que? X de t é x0 cosseno de ômega t mais p0 m ômega seno de ômega t. Vendo aí? Você recupera de novo a mesma solução, né? Só que obviamente por outro método, né? Então, analogamente, para o P, se você fizer essa mesma brincadeirinha aí, eu vou fazer aqui também, fazer aqui rapidinho, vai ficar P0 mais IT sobre H cortado, comutador de H com P, né? Mais IT quadrado, 1 sobre 2 fatorial, H com HP, né? Então, mesma brincadeira aqui, tá certo? No final das contas, depois que você substituir tudo aí, né? Você vai ficar com P de T, P0, 1 menos ômega, 2 sobre 2 fatorial, pontinhos, menos M ômega, X, ômega T, menos ômega 3 fatorial, pontinhos e tal. Então aqui vai ser novamente um cosseno de ômega t. Bom, e esse outro aqui, seno de ômega t. Então você recupera de novo que P de t é P0 cosseno de ômega t, certo? Menos M ômega x0 seno de ômega t. São as mesmas equações que a gente tinha encontrado através de outro método. Então você percebe que não importa se você usar a equação de movimento de Heisenberg, que diz que o derivado do operador é menos I H cortado OH, né? Ou se você aplicar que o O é esse rapaz aqui, né? Que é a própria expressão do operador de evolução temporal, né? De forma direta, você vai cair nas mesmas equações. Você vai encontrar que a evolução temporal de um operador, né, vai obedecer expressões clássicas, né? Tá bom? Foi o que a gente descobriu nas aulas anteriores. Tá bom? Que quando você tem um potencial que depende da posição,
você cai, né, em todas as expressões clássicas que você tinha aí anteriormente. Inclusive cai no teorema de Ehrenfest, né, também. Então, você encontra sempre as equações aí análogas ao problema clássico. E aí, novamente, no caso do oscilador harmônico, você encontra tanto o P como o X, né, só para reforçar aqui, como dependente das condições iniciais, que são os operadores aqui, né, iniciais, tá bom? Que é a mesma solução geral do oscilador harmônico clássico, tá certo? Então, é isso.